Apocalipse 20, versículo 6, Apocalipse 21, versículo 1. Pode. Bem-aventurado é santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Isso, versículo 21, versículo 1. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Amém. Glória a Deus. Então, na última terça-feira, nós falamos até o juízo final, né? Após ali as nações, né, com o governo do anticristo, eles vão se levantar contra Israel. Israel é a nação eleita de Deus, e o anticristo ele vai ali nos 3 primeiros anos e meio, né, fazer uma falsa paz, uma organização. Depois ele vai reconstruir o templo de Jerusalém. Quando estiver tudo pronto, aí já vai finalizar os 3 anos e meio e ele vai se assentar, querer assentar no trono, ali no templo, né, e querer ser adorado, né? Então os judeus vão perceber que ele é um falso, né, que não é o Cristo, não é o Messias. Então o anticristo vai se levantar, né, com Satanás contra Israel, e todas as nações também vão estar vindo contra Israel. E o que acontecerá? Jesus, ele virá, né, é a segunda ou a terceira volta de Cristo, que Jesus virá com os seus santos. Ali vai estar todas as nações contra Israel em guerra, né, e Jesus virá e salvará Israel. E aí é nesse período que Satanás ele será preso, né, por 1000 anos, juntamente com a besta, né, que é o anticristo, o falso profeta, que estará ao lado do anticristo, e o dragão, que é o próprio Satanás. Serão presos durante 1000 anos. Ali haverá o juízo final, que é o juízo do trono branco, onde todos os que morreram sem Jesus, todos que passaram pela terra, que não quiseram aceitar Jesus, passarão por esse juízo final. E também aqueles que aceitaram a marca do anticristo vão passar por esse julgamento. E eu já falei algumas vezes, vou repetir, porque que Jesus, né, Deus, ele quer que todos ouçam a palavra, todos venham ao pleno conhecimento da verdade, que Jesus é o único Salvador, porque naquele dia, né, não haverá desculpa. Eu nunca ouvi falar de Jesus, eu não tive oportunidade de servir a Deus, né, eu não tive oportunidade, não sabia, né, que tinha que se arrepender dos pecados, que tinha a Bíblia Sagrada como manual para ser fiel a Deus. Não vai ter desculpa, né? Então, vai ter oportunidades, mas naquele dia a misericórdia e a graça cessará, será o juízo de Deus. Então, Satanás será preso e durante esses 1000 anos nós reinaremos com Cristo, e aí haverá o novo céus e a nova terra. Só que antes disso, nós vamos meditar quando o povo de Israel, eles vão se arrepender, eles vão reconhecer Jesus como Messias. Está em Zacarias, capítulo 12, no livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 10 e 11, e o versículo 14.
eles são a nação escolhida por Deus, né, e vão ser salvos, vão se arrepender naquele dia. Quem achou para nós? Zacarias 12, 10 e 11. Glória a Deus. E 14? 12, 10 e 11. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Prantearão por ele, como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Hadad e Rimon, no vale de Megido. Isso. Então aqui é justamente o momento em que Israel vai reconhecer Jesus como Messias, né? E eles vão derramarei o Espírito da graça e súplica e olharão para mim. Aí eles vão ver Jesus, né, a quem o transpassaram, ou seja, a quem aqueles entregaram para ser crucificado, para ser morto. E prantearão como quem pranteia o unigênito. Então eles vão se arrepender, né, e vão ser salvos por Jesus. Agora o capítulo 14, versículo 1 ao versículo 4, depois o 12, 13 e 16. 14 e 1. Capítulo 14, versículo 1 ao 4. Eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém, porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte, e a outra metade para o sul. Isso, agora pode ler o 12, o 13, o 12 até o 16, por favor. 12 até o 16. Oh, Capítulo 14, versículo 12 ao 16. esta será a praga com que o Senhor castigará todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A carne deles apodrecerá, estando eles em pé, os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, e a língua deles apodrecerá na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá irá lutar em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações vizinhas, ouro, prata e roupas em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, das mulas, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então esse aqui é o período, né, que mostra, né, como será quando eles vierem contra o povo escolhido de Deus, contra Jerusalém. Haverá grande perturbação, né, entre eles, e como vimos aqui, a língua deles apodrecerão. Imagina.
Será grande juízo de Deus. Aí, finda esse período, Satanás é preso, os mortos que não aceitaram Jesus passam pelo juízo final, e a igreja passará para o milênio, período em que o próprio Cristo irá reinar com a igreja. Aí agora nós vamos ler Apocalipse 21. Nós vamos ler todo o capítulo. Vamos fazer a leitura, cada um lê o versículo, né, e os irmãos meditem em cada versículo. Versículo 1, capítulo 21 de Apocalipse. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E tinha a glória de Deus, e sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu ouro era de jaspe, e a cidade de ouro puro semelhante à pedra, a vidro puro. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, O quinto, sardônica, o sexto, sardio, o sétimo, crisófilo, o oitavo, berílio, o nono, topázio,
o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Coisa mais linda. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol e de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada de maravilha. E as nações andarão à luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Oh, glória. Amém. Então, os irmãos viram aí, né? Que maravilha será estar com Jesus, né? Estar naquele dia, nesta cidade, que é a Nova Jerusalém. Então, esse período do milênio será o período de paz, de justiça, de alegria e de recompensas. Aí a capital do mundo será a Nova Jerusalém, essa cidade maravilhosa, né? Qual nós vimos aqui ruas de ouro, portais e muralhas de pedras preciosas. Viveremos na luz o tempo todo, né? Não vai ter sol, mas a glória de Jesus, a glória de Deus alumiará toda a cidade. Vai ser muito maravilhoso. Então é muito importante nós estarmos, né, meditando, né, porque não vale a pena, né, perder por nada nesse mundo, né, porque nada que tem nesse mundo se compara, né, à maravilha, à beleza, né, e à paz que estaremos reinando com Cristo naquele lugar. Vai ser maravilhoso. Eu separei alguns versículos aqui, como será a nossa recompensa. 2 Pedro 3:13. 2 Pedro 3:13. 3:13. É 3:13? Lê a partir do versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longa para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e as obras que nele há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santidade e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Amém? Glória a Deus. Então, bem no início aí, fala assim, mesmo o Senhor não retarda ou não atrasa a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas eu já ouvi falar há muito tempo que Jesus vai voltar, mas a promessa está de pé. E a cada dia, o Senhor está buscando alguns, estão tirando alguns da terra, mas esse período do arrebatamento ele vai acontecer. O que ainda não aconteceu, como eu já disse, é porque ainda pessoas não ouviram falar de Jesus, como Jesus disse lá em Mateus: importa
o evangelho do reino seja pregado a toda criatura, a todas as gente. Aí assim virá o fim, o arrebatamento. Mas o Senhor vai cumprir a sua promessa e vai ser como ladrão de noite. Por quê? Porque a gente não espera, né, um ladrão. Hoje eu vou esperar porque o ladrão vai vir aqui roubando. Não, ninguém espera, né? É por isso que o Senhor faz essa comparação, Pedro aqui faz essa comparação. E também como a meia-noite, né? Mas Jesus ele não vai vir nesse específico momento da meia-noite. Mas a meia-noite é a última hora do dia, né? Mostrando que vai vir um novo dia. É o momento em que muitos estão desapercebidos, né? Momento em que, eu não preciso orar agora, não preciso jejuar agora, não preciso santificar agora. Quando, às vezes, a pessoa vai estar dispersa, né? Desapercebida, Jesus volta, aí pronto. Então, por isso, devemos estar sempre em comunhão com o Senhor e sempre buscando a Ele. Aí, versículo 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra em que habita a justiça. Quem espera novos céus e nova terra? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver sobre algumas recompensas o qual o Senhor vai nos dar naquele dia. Romanos 14, 10. Apocalipse 22 e 12. Cada um acha um. É o outro Apocalipse. Romanos 14, 10. Apocalipse 22 e 12. Pode. Você, porém, porque julga o seu irmão, e você, porque despreza o seu irmão, pois todos temos de comparecer diante do tribunal. Isso. O tribunal de Cristo será o momento em que todos vão passar por ali para receber as recompensas das obras, né, que fizemos para o Senhor. Peraí, só segura aí. 1 Coríntios 3, 8 a 15. Como serão as recompensas? Nós já falamos aqui rapidamente, mas vamos meditar rapidamente. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8 ao 15. Ora, o que planta é o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio, arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Até o 13? Isso. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Pode ler o 14 e o 15 também, por favor. 14 e o 15, por favor. Qual que foi o 1 Coríntios já? 1 Coríntios, capítulo 3. Agora lê o 14 e o 15. Se a obra que alguém edificou dessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Isso, então aqui vai ser as recompensas segundo as nossas obras, né? Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Aí a Bíblia fala sobre essas obras, né? Obras de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, né? E vai ser provada no fogo, né? E ali haverá diferenças
conforme o trabalho que fizemos para o Senhor. Mas cada um que trabalhou, né, para o Senhor vai receber essa recompensa. Apocalipse 22 e 12. Agora. 22, 12? Isso. Eis que cedo vem, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então agora as coroas. 2 Timóteo 4 e 8. É a coroa da justiça. Pode ler? Pode. Desde agora, 2 Timóteo 4, 8, né? Desde agora lhe está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto, o juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quem ama a vinda do Senhor? Então vai receber essa coroa da justiça. Amém? Tiago 1 e 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. A coroa da vida. 1 e 12. 1 e 12. 1 e 12. 12, né? Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Coroa da vida. Né? Todos que amam a sua vinda, o Senhor tem prometido. Sofremos nesse mundo, né? Tentação, aflições, mas nós perseverarmos até o fim, nós seremos salvos e receberemos essa coroa da vida. Amém? Amém. 1 Pedro 5 e 4. Coroa de glória. 5, 4? 1 Pedro 5 e 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém. 1 Coríntios 9, 25. 9 e 5. Isso. Amém. Será que não temos o direito de levar conosco uma esposa crente? 1 Coríntios 9, 9 5. 9, 25. 25. Peraí. Isso, 9, 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Amém. Então, coroa incorruptível, ou seja, coroa que não se perde, não se corrompe. Ela está guardada. E como que eu faço para não perder essa coroa? Apocalipse 2:11. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 3:11. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Ou seja, guardar, ser fiel, continuar vigiando e orando, orando e vigiando, santificando a nossa vida, para que não perdamos a nossa coroa. Amém? Amém. Então hoje essa é a finalização de hoje. Eu vou fazer agora um resumo rapidamente. Amém? Amém. Vamos ver se os irmãos são criados. Primeiramente, como será o arrebatamento? Os irmãos que estavam aqui, como será o arrebatamento? Todo olho verá? Como vai ser? Vai ser rápido? Vai ser devagar? O que é arrebatar mesmo? Isso. Então,
Arrebatar significa tirar de um lugar para o outro com força e rapidez. Vai ser muito rápido. Força sobrenatural ou Oi? uma força sobrenatural ou Isso, sobrenatural, só que o mundo, né, não vai ver, eles vão só ver que nós desaparecemos, né? Então, o apóstolo Paulo ele diz, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, né, os mortos ressuscitarão primeiro, glória a Deus. e nós que tivermos vindo seremos transformados em um corpo incorruptível. Como será esse corpo? Vai ser um corpo glorificado, né? Como Jesus ele veio em carne, né? E Jesus ele ressuscitou, né? E ficou um corpo incorruptível. Só que ele tem o corpo humano, né? Então, assim será o nosso corpo, vai ser transformado. Nada de doença, nada de envelhecimento, mas teremos o nosso corpo, só que glorificado, sem pecado. Amém? Amém. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Depois do arrebatamento. Mais nada? Depois do arrebatamento, como ficará na terra? Um grande caos, porque imagina, você está na escola, está lá na sua carteira, de repente desaparece, fica só as roupas. Alguém está dirigindo, né, pastor? De repente ela é arrebatada, o carro está desgovernado. Às vezes está na igreja, imagina. Já pensou, pastor? Tá só o corpo aqui e a mente está longe. A trombeta toca, uns são arrebatados, os outros ficam. A outros está trabalhando, de repente, seu colega está aqui, seu colega, de repente, ela pisca, quando ela olha, já desapareceu. Hospitais, criança nasceu, a criança desaparece, a mãe quer saber onde está a criança. Então vai ser um caos muito grande. Aí vai ter briga, alguém vai querer satisfação, onde está meu filho, o que aconteceu. E aí eles vão buscar explicação, né? Mas, como eu já disse aqui, eu não posso negar que não vai aparecer alguém para dar notícia, né? Mas vai aparecer alguém que, na verdade, às vezes se afastou, né, da casa do Senhor. É a apostasia, né? Negar a fé, ou a pessoa estava meio lá, meio cá, um pé lá fora, um pé na igreja, vai dizer, né? Eu sei o que aconteceu, a igreja foi arrebatada. E aí depois, a Bíblia diz que Jesus não vai pisar na terra nesse período, né, porque a Bíblia diz que nós encontraremos com Jesus nos ares, né, e estaremos para sempre com o Senhor. Aí nós vamos para as bodas do Cordeiro, os salvos, e aqui na terra o anticristo vai se levantar como líder mundial, né, com sabedoria, né, poder de persuasão, de convencimento. E aí todos vão reconhecer ele como um líder mundial. E aí vai ter uma moeda só, um dinheiro só para todos, não vai ter divisão social. E aí é por isso que todos vão achar ele, vão pensar, é aqueles que faziam com que a terra ficasse, né, daquela divisão de rendas e tudo mais. Mas depois dos 3 anos e meio,
né, ele vai querer colocar um sistema único, uma marca, para que todos, né, estejam ali num regime único. E ali essa marca, não se sabe como que é, mas a Bíblia diz que é na mão direita ou na testa. Já tem um estudo de um microchip que é implantado na pele da pessoa e lá ele guarda todas as informações da pessoa. E aí o lugar que ele mais funciona é na mão direita e na testa. Já está sendo estudado já. E aí hoje nós vemos o chip, antes o chip era maior, né? Hoje o chip de celular, por exemplo, tem uns pequenininhos, que é o nanochip, né? Imagine só, implantar no ser humano. E vai ter a marca ou selo do anticristo ou da besta. E quem não aceitar vai ser salvo, mas vai pagar com seu sangue, com sua vida, né? Então, eu já ouvi alguém falar, mas então eu fico aqui na hora do anticristo, eu não aceito a marca e pronto. Só que não vai ser fácil assim, porque quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E ele não vai estar aqui na terra, ele vai ter subido com a igreja. Então vai ser muito difícil a pessoa conseguir ali perseverar para receber a salvação. Então o anticristo veio e finalizou os 3 anos e meio, 7 anos de bodas lá no céu. Aí finalizou os 7 anos com a guerra de Megiddo, nós já falamos aqui, ou o Armagedon. Eles levantam em guerra contra Israel, né? Jesus vem e com o assopro da sua boca ele vai destruir todos os inimigos de Deus. Aí Israel se converte e há o período de 1000 anos, no qual nós vamos estar nesse novo céu e nova terra. Nesses 1000 anos, Satanás está preso com a besta, o falso profeta, e todos aqueles que não aceitaram Jesus, né, continuaram os seus pecados, passar para o juízo final. Aí passa o período de 1000 anos, nós estamos recebendo as recompensas, reinando com Cristo, né, e vai ser maravilhoso, porque vai ser um momento de muita alegria, né, vamos ali reconhecer aqueles que estiveram conosco, né, vai ser festa, porque vamos ter um corpo normal, né, como nós somos hoje, só que glorificado e santificado. E aí, depois que acabou os 1000 anos, o que vai acontecer? Ninguém sabe? Então, finalizando os 1000 anos, Satanás vai ser aniquilado para sempre. Satanás e também os demônios e todos aqueles que não aceitaram a Cristo, né? E nós viveremos para sempre com o Senhor. E aí será o período em que haverá novos céus e nova terra, né? Então, vai ser assim, tudo perfeito, como era antes, né, de Adão e Eva pecar no jardim do Éden. Tudo perfeito. Não haverá doenças, envelhecimento, nem brigas, né, contendas, esses sentimentos ruins que tem, não vai existir. Não vai ser glória eterna. Então, assim nós finalizamos o estudo do Apocalipse. Depois nós às vezes marcamos um para a gente estar mais detalhado. Eu trago material para os irmãos e também ilustração, tá? Mas é bom, né, que estejamos atentos e sabendo como será, para que também passamos para outras pessoas
para que não perca essa oportunidade, né, de subir no arrebatamento. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos orar, né, agradecer a Deus por essa oportunidade de ouvir sua palavra e estar nos caminhos do Senhor.